Olá pessoal, hoje é segunda-feira, dia 22 de junho. Espero que tenham todos uma excelente semana. Vamos aos principais indicadores e documentos, desta semana. Falo documentos aqui porque amanhã é dia do Copom publicar a ata da última reunião de política monetária. O Comitê de Política Monetária do Banco Central terá a difícil tarefa de justificar os fundamentos da sua decisão mais recente sobre a taxa básica de juros, que na ocasião, semana passada, foi de um corte de 0,25%, o terceiro corte consecutivo, que levou a Selic a 14,25% ao ano. As dúvidas do mercado concentram-se nas explicações sobre o horizonte relevante considerado na decisão e o fato do Banco Central ter promovido uma nova redução de juros, mesmo em um momento em que decidiu aumentar, ou melhor, alterar o seu balanço de riscos, tornando-o assimétrico, com maior probabilidade de alta da inflação do que de baixa. A nossa avaliação é que o tom do comunicado foi mais brando do que o esperado, sobretudo quando o BC passou a discutir a magnitude total do ciclo de calibração da taxa básica de juros, o que em tese sinaliza pelo menos mais um corte de juros em breve. A materialização dos riscos inflacionários, a desancoragem das expectativas e as preocupações com o ritmo de crescimento da economia podem levar o Banco Central a adotar um tom um pouco mais duro na ata a ser divulgada amanhã do que em relação ao comunicado, que foi divulgado logo após a última decisão na semana passada, justamente para preservar a potência da política monetária. Além da ata da última reunião de política monetária, a semana também será marcada pela divulgação do IPCA 15 de junho, a prévia do índice oficial de inflação aqui do Brasil. E a gente espera uma nova desaceleração da inflação, embora se espere também que essa variação de junho seja a maior para meses de junho em 4 anos. Ou seja, a gente ainda tem impactos desse conflito no Oriente Médio, que primeiro chegou até os combustíveis e agora pode ter sido repassado em alguma medida para alguns serviços e alguns produtos que foram impactados pelo aumento do preço dos combustíveis, os chamados choques ou efeitos de segunda ordem. Então, a gente tem, de um lado, desaceleração da inflação, mas é uma inflação que permanece muito elevada. A gente deve ver, claro, se esse acordo de paz persistir, ele for levado adiante. A gente viu muito vai e vem na condução dessas negociações, mas considerando que de fato venha um acordo de paz entre Estados Unidos e Irã, um acordo definitivo, essa inflação deve continuar desacelerando, mas é bom ficar de olho porque a gente tem um El Niño a caminho, os impactos do El Niño sobre os preços dos alimentos, por exemplo, pode ser forte e pode fazer com que essa dissipação, essa desaceleração da inflação seja revertida. Então, organizando o nosso raciocínio aqui, a inflação subiu muito em função do conflito no Oriente Médio, uma desaceleração, ou melhor, um acordo de paz pode promover mais desaceleração da inflação à frente, inclusive o Boletim Focus está até cogitando a possibilidade de uma deflação mensal em agosto. No entanto, o cenário não se torna benigno como era antes da guerra. Isso porque tem um El Niño a caminho, isso pode promover mais aumentos de preços, mais inflação, agora em outros grupos, como por exemplo os alimentos. Então a inflação está desacelerando, mas muito cuidado, porque a gente tem eventos climáticos fortes esperados, e isso pode fazer com que a inflação volte a acelerar, sobretudo no último trimestre deste ano. E a semana também será marcada pela publicação dos dados do balanço de pagamentos aqui do Brasil, relativos ao mês de maio. A gente espera, como sempre, como de praxe, um déficit na conta de transações correntes. Para quem não é familiarizado com o balanço de pagamentos, tem 3 grandes contas importantes ali. A balança comercial, na qual o Brasil quase sempre é superavitário. A balança de renda primária, que é por onde escoam os dólares, os rendimentos de ativos financeiros e ativos produtivos, e a balança de serviços, que também, essas duas últimas, a renda primária e a balança de serviços, quase sempre deficitárias. Então, apesar do saldo da balança comercial ser positivo, ou ter sido positivo no mês de maio, os déficits na conta de serviços e na conta de renda primária devem ser grandes o suficientes para apagar esse resultado, apagar entre aspas, obviamente, esse resultado da balança comercial. Portanto, novo déficit em transações correntes, no entanto, assim,
isso não traz grandes prejuízos às contas públicas brasileiras. Em primeiro lugar, porque o dinheiro que a gente usa para financiar esses déficits continuam ingressando no Brasil, sobretudo os investimentos produtivos, chamados de investimentos direto no país, os IDPs. O Brasil continua na rota dos investidores e, apesar de toda a volatilidade, as incertezas em relação às eleições e as contas públicas não tão boas quanto deveriam estar ou ser, ainda assim os investidores continuam olhando para o Brasil, e o fluxo de investimento produtivo nos 4 primeiros meses de 2026 é bastante superior ao que foi registrado no mesmo período do ano passado. Portanto, o que eu quero dizer é que a gente espera um déficit em transações correntes no mês de maio. No entanto, o balanço de pagamentos como um todo, olhando todas as contas, ainda segue bastante positivo. Isso porque o Brasil segue como um dos principais destinos de investimentos produtivos entre todos os países do mundo. Vamos ficar de olho apenas para ver volume e evolução das reservas internacionais, e ali no detalhe, né, a entrada e saída de criptoativos e outros detalhes que o balanço de pagamento nos oferece. E por fim, tem dados ainda internacionais, né, como a leitura definitiva do PIB do primeiro trimestre dos Estados Unidos. Tem o fato já consolidado, né, o Banco Central chinês decidiu manter inalteradas as suas taxas de juros de referências de 1 e de 5 anos. Tem o PCE ou PCE, os dados de inflação mais observados pelo Federal Reserve. Tem bastante coisa acontecendo no exterior, além, é claro, do já citado acordo de paz aqui entre Estados Unidos e Irã, a reabertura do Estreito de Hormuz. Tem bastante coisa acontecendo, mas para não esticar muito esse áudio aqui, vou me ater ao último dado importante em âmbito doméstico. O IBGE divulgará os dados de desemprego relativos ao trimestre encerrado no mês de maio, a PNAD contínua trimestral. Ou melhor, ela é mensal, mas ela congrega dados trimestrais. A gente espera uma nova redução da taxa de desemprego. A taxa de desemprego que alcançou 6,1% no trimestre encerrado em março e já recuou para 5,8% no trimestre encerrado em abril, deve cair mais um pouquinho para 5,7%, segundo as nossas projeções, obviamente, no trimestre encerrado em maio. Bom, o que isso quer dizer? O mercado de trabalho brasileiro continua sólido, continua resiliente. A gente sabe, existem sinais de acomodação do mercado de trabalho, como, por exemplo, o volume de novos pedidos de seguro-desemprego, que subiu muito no último trimestre, além dessa evolução da taxa de desemprego ter sido um pouco mais forte, né, na sazonalidade do primeiro trimestre. Então, existem sinais de acomodação do mercado de trabalho, mas a PNAD caindo mais uma vez no trimestre encerrado em maio reforça essa leitura de que o mercado de trabalho brasileiro segue resiliente. E, claro, isso representa riscos ao Comitê de Política Monetária, que está de olho justamente no nível de atividade econômica e no mercado de trabalho, uma vez que a inflação já está acima do teto da meta. É isso, pessoal. No mais, volto a falar com vocês ao longo da semana. Uma excelente segunda-feira a todos.